Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e você está aqui no Cosmotel para estudarmos ou para conversarmos um pouquinho sobre o texto do livro O Mundo Perdido de Adão e Eva, o debate sobre a origem da humanidade e a leitura de Gênesis, que nós estamos trabalhando aqui nesta série, do John Walton com participação do N.T. Wright. E hoje, nesse episódio 8, ou proposição 8, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre formado do pó. É uma expressão que a gente encontra lá no texto de Gênesis, principalmente no capítulo 2, e a outra expressão bastante conhecida, feita da costela, são afirmações arquetípicas, não enunciados sobre origem material. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, tá? Então a gente vai ver justamente esses textos, ou vamos dizer assim, essas referências, ou essas citações, essas frases, e vamos ver um pouquinho aí sobre o que o Walton tem a nos dizer sobre essas duas frases, tá? Ou essas duas expressões. E é bastante conteúdo, tá? Então aqui, novamente, como eu sempre estou fazendo em todos os episódios, não deixe de adquirir esse livro, O Mundo Perdido de Adão e Eva, tá? Porque tem muitos detalhes, tem muita coisa interessante aqui que eu não vou trabalhar, mas você pode até complementar, tem alguns pontos a mais que eu vou trazer aqui, e você pode, com a leitura que está muito boa desse capítulo e do livro todo, tá? Você pode complementar fazendo a leitura desse livro, tá certo? Bom, então a ideia que o Walton vai trabalhar aqui nesse texto especificamente é a seguinte: quando a gente lê, igual a gente viu no episódio anterior, quando a gente vê a questão do relato das origens e a gente entende ou compreendeu perfeitamente que lá em Gênesis capítulo 1 não está falando de origem material, ou seja, que da criação da terra e tudo mais, e criação do homem de ordem material, igual a gente tem em Gênesis capítulo 1, versículo 26, e sim, coisas de origem funcional, ou a ordem, ou o estabelecimento da ordem da criação. Quando a gente entende isso, beleza, tá muito bom, vamos para o capítulo 2. Aí quando chega no capítulo 2, tá, e Gênesis 2? Gênesis 2 está explícito aqui, se você pegar, por exemplo, o versículo 7 do capítulo 2, e formou o Senhor o homem do pó da terra, que eu estou lendo aqui na edição Almeida Corrigida Fiel, tá? Online. E soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então aqui está bastante explícito, assim, daria pra gente dizer, não, aqui tá explícito aqui que Deus criou o homem do pó da terra, e não é do barro, tá? É do pó da terra. Depois a gente vai ver aí que do pó da terra para barro tem uma distânciazinha, vamos dizer assim, se for pegar esse texto de uma forma científica, tem uma distância bem grande, né? Não é pequenininha não, é bem grande. E aí você pega, por exemplo, o versículo 22, e da costela que o Senhor tomou do homem formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Então assim, está explícito aqui o processo, que processo é esse? Químico, físico, biológico de criação da humanidade, está bastante explícito aqui. Então não temos dúvidas que o texto do capítulo 1 pode até ser assim, uma ordem, aliás, uma criação de ordem de função. Aqui no capítulo 2, sem chance. Aqui é criação material. É? Não. Não é criação material. E é isso que o Walton vai trabalhar aqui, justamente nesse capítulo, ou nessa proposição. Começando aqui na página 66, ele já vai deixar isso bastante destacado, e eu vou ler essas duas frases aqui, porque é a posição do Walton e é a posição que também eu tenho. É claro que eu tenho essa posição também até mais do que o Walton, porque o Walton ele não trabalha com ciência, e eu, apesar de trabalhar com ciência, concordo com ele em 100%. Neste livro, Palavras do Walton, não iremos sugerir uma explicação científica do que ocorreu, da formação do homem, criação do homem, da humanidade. Não, ele não propõe isso. Vamos manter, isso já no capítulo 8, tá? Vamos manter nosso foco naquilo que a Bíblia afirma ou não. É isso que o Walton está trabalhando, tá? E aqui, é claro, como em diversos outros textos, o Walton, e ele tem uma propriedade de se fazer isso, e nós também temos capacidade
cognitiva, mental e inteligência também para isso, de poder conferir se o que ele está falando está correto, tá? Então, não vamos fazer aqui apelo à autoridade, é o alto que disse, acabou. Não é bem assim, tá? O alto disse isso, beleza, vamos conferir o que ele disse, tá? Então, a gente tem essas condições de fazer isso, tá? Então, o alto ele vai trabalhar aqui com o original, com o hebraico. Porque trabalhar aqui já começa com a dificuldade que o Walt está trabalhando com o idioma inglês e nós trabalhamos com o idioma em português. A Bíblia mesmo que eu estou lendo aqui está em português, não está em inglês e não está em hebraico. Então a gente vai ter que ter um terreno em comum para poder ler e entender o que é formado do pó e feito da costela. A gente tem que entender isso lá do original, ou mais perto do original, lá da caneta de Moisés, quando Moisés escreveu. Eu ia falar Adão, mas não foi Adão que escreveu, foi Moisés, tá certo? Então, primeira palavra, formou ou formado, tá? Que vem de um verbo ou de uma palavra em hebraico que é isr. Eu não sei falar hebraico, como eu já falei aqui, mas a transliteração como tá, e você pode acompanhar tudo isso aqui no livro direitinho, tá transliterado como Y, S, um pontinho embaixo do S e a letra R, tá? Então vai ser alguma coisa como isr. Alguma coisa assim, tá? Inclusive eu tinha falado, se eu não me engano, em outros episódios, agora eu não lembro qual, ou foi em outra série, também não lembro qual, que eu tinha mencionado que a palavra formou e tudo mais seria vindo do verbo asa, ou azan, A-S-A, til, acento circunflexo, né? Mas aqui nesse versículo, como o autor está colocando, no capítulo 2, versículo 7, não é esse verbo asa, e sim esse verbo isr. E aí, pelo que eu vi aqui, comparando os dois verbos, novamente, bom, se você não acredita no autor e tudo mais do que ele está falando, bora pegar o original e vamos comparar, sem problema algum. A gente pega o original, tem aqui na descrição do episódio, tem uma Bíblia que eu recomendo, é a Torá, bilíngue, em português, aliás, em hebraico e em português. Então tem a tradução ali, pode te ajudar, então você pode pegar diretamente do hebraico. Então foi isso que eu fiz e comparei os dois. Obviamente eu não sei hebraico, tá? Então não confie muito no que eu estou falando. Vá você mesmo e pesquise o que eu e que o Alto está falando, tá? Estamos falando. E aí eu vi que os verbos são bastante semelhantes, né? São semelhantes, tanto o asa quanto o formou, nessa questão de origem material. Porque nenhum dos dois fala de origem material. Esse é o principal ponto, tá? Então aqui vai falar de uma questão, igual o autor menciona na página 66, uma questão de que esse verbo, essa palavra, demonstra formação que não é essencialmente um ato material, ou alguma coisa de formar algo do tipo criação material, tá? E aí ele vai dar uma série de referências, eu não vou tecer aqui, porque tem essas referências tudinho destacadas aqui, ele faz uma estatística muito boa, inclusive, sobre várias referências, e Deus fala de eventos que estão ocorrendo como formados, no sentido de planejados. Deus forma o coração, Deus forma verão e inverno, uma administração corrupta forma miséria para as pessoas em seus decretos. Aí o Alto ele vai desmanchar aqui em outras referências que você pode depois pegar no livro na página 66 e 67 e conferir essas referências. Não dá, eu acho que não cabe aqui da gente mencionar essas referências, mas o Alto já fez isso. Em resumo, a palavra que está traduzido como formou no versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, essa palavra formou vem da palavra isri, e tem um sentido de preparar, ordenar ou decretar, ou prepara, ordena ou decreta. E preparou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ou ordena e ordenou o Senhor o homem do pó da terra, ou decreta ou decretou o Senhor o homem do pó da terra. É mais ou menos essa a ideia do verbo formar. Pode estar meio complicado? Tá, tudo bem. Mas coloca isso na cabeça. Formou o Senhor o homem do pó da terra não é criação material. Ou seja, Deus não criou o homem do pó da terra. Tá, mas o resto da coisa, calma. Vamos passo a passo. Vai ponto a ponto. Então, formou não é criação material. Você precisa entender basicamente isso. Coloque isso na sua cabeça e meio caminho já vai estar ter sido andado. Agora o segundo ponto, ou a segunda palavra que está amarrado com o formou, é o bendito pó.
né, o pó da terra, que é traduzido aqui pra gente como do pó da terra. E aí, o Walter ele vai trazer aqui vários detalhes e tudo mais, mas em resumo, o pó da terra aqui, como está no texto bíblico, não tem nada a ver com relação à questão química. E eu já vi muitas pessoas falarem que a composição química do pó da terra, é semelhante à composição química da carne, do sangue, musculatura, qualquer coisa do tipo. Sim, é semelhante, graças a Deus que é semelhante, e tem diversas implicações com relação a essa questão de ser semelhante, mas não tem nada a ver que nós fomos feitos materialmente, ou biologicamente, ou quimicamente do pó da terra. Não. Se você pegar um pouco de pó da terra, poeira, qualquer coisa do tipo, você vai encontrar ali um monte de componentes químicos que tem no sangue, ferro, carbono e outras coisas mais, e obviamente que está junto com a gente. Por que é obviamente? Porque se você pegar, e aí vai entrar um pouquinho de cosmologia, se você pegar a origem da Terra, material, formação da Terra material, ou melhor, formação do universo material, isso vai ser claro que a formação da Terra e tudo mais envolve elementos químicos ou uma mesma base de elementos químicos para tudo, para o planeta. A tabela periódica que nós temos, os elementos de 1 a 92, se não me engano, que são naturais, eu não lembro de cabeça se os elementos químicos da tabela, se tem mais elementos químicos da tabela periódica, além do 92 do urânio, são naturais. Eu acredito que não. Pelo menos na época que eu estudei, não. Eu não lembro se descobriu mais algum, mas a tabela periódica tem mais do que 92 elementos, tá? Então, naturais, indo na minha cabeça até 92, tá? Vamos arredondar por aí, fica fácil as contas. 92 elementos químicos, eles são feitos, ou eles existem de forma natural de diversos processos astrofísicos, por exemplo, de explosão de estrelas, um negócio que a gente chama de supernovas e tudo mais. E esse negócio fica espalhado, essa química ou esses elementos químicos fica espalhado numa grande nuvem, que nós chamamos de nuvem molecular, tá? Que estava justamente presente na origem do sistema solar. Então literalmente todos os planetas aqui do nosso sistema solar vai ter mais ou menos a mesma composição química, em uma maior ou menor quantidade de elementos químicos. Os planetas rochosos como Mercúrio, Vênus, a própria Terra e Marte têm os mesmos elementos químicos de, digamos, nós pessoas. Digamos, isso não existe, tá? É apenas uma analogia, é um exemplo fictício e que não existe. Suponhamos que exista um marciano que mora em Marte e tudo mais, a composição química do seu corpo é igual à composição química, ou bastante semelhante à composição química do chão que ele está pisando lá. Por quê? Porque na formação do planeta tem a formação da própria vida, ou do marciano. A Terra é igual. Então é óbvio que você vai encontrar, dadas as devidas proporções de elementos químicos da Terra, ou do pó, com o corpo humano. Isso é bastante óbvio. Mas isso não é nada óbvio que o texto bíblico está falando de composição química. A começar que composição química química orgânica, ou química inorgânica que seja, não existia vamos arredondar as contas aí, 200, 300 anos, vamos colocar 300 anos, vamos chutar longe, 300 anos, não existia. Não existia, simplesmente não existia. Há 300 anos, 1700 para cá, não existia. Reforma protestante a gente nem sabia de química, como nós sabemos hoje. Nem tinha, Lutero não tinha a menor ideia do que é química. Moisés, que está a 3.500 anos de distância temporal de nós, não tinha a menor ideia de composição química da Terra, de nós e tudo mais. Mas isso é uma evidência de que a Bíblia está certa. Não é por causa disso que a Bíblia vai estar certa ou vai estar errada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São coisas simplesmente distintas e não tem conexão uma coisa com a outra, né? Então, bom, em termos de química, não tem nada de química. Então a Bíblia falando do pó da Terra não tem nada a ver com química biológica ou química orgânica. Não tem nada a ver, tá? Segunda questão que o Walter vai levantar aqui, que muitas pessoas colocam também, é a questão da facilidade
facilidade artesanal, qual que é a palavra? A destreza artesanal de trabalhar com o pó. Bom, o problema aí é que justamente o Alto já fala que não tem como trabalhar com pó. Com barro dá. Com barro dá, mas com pó não dá. Tá, então, e tem uma diferença química muito grande, se a gente está falando de química, entre pó e barro. Tá, tem uma diferença, tem inserção de um elemento aquoso, pode ser água ou qualquer outro fluido, tá? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Não tem o barro. É claro que a gente fica brincando, eu fico brincando muito que Deus não assoprou num boneco de barro, porque essa é a nossa concepção que nós temos. Mas não tem barro aqui no sentido técnico da palavra, ou no sentido mais literal. Não tem. Simplesmente não tem. Tá. Mas aí, beleza, não é material. E o que é isso? O que é o pó? Aí a gente vai para o capítulo 3, deixa eu pegar aqui o capítulo 3. Capítulo 3, versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porque és pó, e em pó te tornarás. Obviamente que o texto está falando aqui de mortalidade, significa que o ser humano é mortal. A referência aqui é justamente que todo mundo morre. Morre no sentido biológico da palavra. É claro que o texto não tem uma ideia de biologia aqui, sim, mas o sentido de que pessoas morrem, são mortais e não imortais, tá? Então tem uma questão de mortalidade. Aí vai ter, eu vou inclusive pegar aqui o texto, vai ter a tradicional comparação do que é falado nesse texto de Gênesis 3, versículo 19, com Romanos capítulo 5, versículo 12. Deixa eu ler aqui para você. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E aí a gente tem uma concepção mais ou menos o seguinte, de que o que está falando aqui no texto, aliás, duas concepções, eu vou até, o Alto não desmancha muito esse ponto, mas eu vou desmanchar justamente nesse ponto aqui, dar uma expandida um pouquinho mais do que o Alto está falando. A gente tem duas ideias aqui nesse texto, tá? Nesse texto de Romanos, essa questão de por causa de um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado, a morte. Aí tem uma discussão gigantesca entre, por exemplo, inclusive entre as visões cristãs de criação, do criacionismo da Terra Jovem, criacionismo da Terra Antiga, criacionismo evolutivo e tudo mais. Eles vão discutir essa questão por causa do pecado entrou a morte, ou seja, antes do pecado não tinha morte. Então, aí faz uma conclusão das mais malucas, que o texto não quer dizer absolutamente nada disso. Se você ler um pouquinho mais esse texto de Romanos 5,12 com Gênesis 3,19, você vai ver naturalmente que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vão associar que essa morte que é morte biológica. E aí tem duas questões. Primeiro, a questão de ter mortalidade ou não é por causa da questão da composição química ou biológica, tá? Obviamente, morte biológica é só de corpos biológicos. Sim, tá, isso é bastante óbvio. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: a ideia que está falando da questão de morte aqui em Romanos 5,12 é uma questão de morte espiritual, não é morte biológica. No sentido de que antes do pecado não havia morte biológica. Não, são coisas distintas. Assim como o texto lá de Gênesis, capítulo 3, versículo 12, está falando do pó e não é uma representação, não é uma descrição literal, uma descrição de processos físicos de formação do ser humano, aqui em Romanos 5,12 não está falando de morte biológica, no sentido biológico. Parece que está um pouco confuso, né? Vamos separar agora isso aqui em duas categorias, que é o que eu quero me focar. Gênesis, na formação, e aí eu estou arredondando bastante o que o Alto está falando, depois você pode pegar o livro e ler em detalhes. Gênesis não está falando que o homem foi formado biologicamente do barro.
já de forma como a gente já viu até no episódio anterior, já existia outras pessoas, então nós temos evidências disso, de que já existia morte biológica na criação, em ser humano e por aí vai. Bom, morte biológica sempre existiu desde que vida é vida e sempre teve morte na vida ao longo da criação. Sempre teve. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, e a gente não vai trabalhar com isso agora diretamente, na realidade eu não sei se o Walton vai... mas eu acho que vai ter outros episódios que vai... lá na proposição 19, o Walton vai trabalhar especificamente com esse texto, ou com outros textos, inclusive, de Paulo, tá? Falando dessa questão de morte, mas já estou arredondando um pouquinho aqui nesse ponto. Primeira questão, morte biológica sempre existiu e não tem nenhuma relação física com a questão da formação do pó. Já começa por aí. Um outro detalhe, que eu esqueci de mencionar, é que todos os animais, quando morrem, voltam ao pó também. E os animais não foram feitos do pó da terra. Aliás, a terra produziu os animais. Então, assim, tem um jogo aqui que no final das contas, você lê esse texto de Gênesis literal, não dá certo. Essa é a ideia. O segundo ponto é a questão da morte espiritual. Aqui no texto de Romanos capítulo 5, versículo 12, e lá de Gênesis está falando de morte espiritual. Por causa do pecado, morte. Pecado ele não afeta o DNA, não faz modificação, igual eu já vi muitas pessoas falando que tem uma modificação no DNA, um envelhecimento. Muitas pessoas viviam muitos anos, nem é nosso assunto aqui, mas lá em Gênesis capítulo 5, pessoas viviam centenas de anos, 900 anos e tudo mais. Não, isso não existe, não existe. Não, mas lá eles viviam porque o clima era outro, o pecado não estava afetando tanto a humanidade. Não, o pecado afeta ou não afeta? Decide aí, né? Como assim o pecado não afeta tanto? Então o pecado de hoje é uma quantidade de pecado menor do que o pecado de amanhã? Não, não dá para ir com esse raciocínio, sei lá, bipolar, qualquer coisa do tipo. Não funciona. E linear também não dá certo. Então, é morte espiritual. É morte espiritual. Esse é o ponto. Então é morte espiritual. E o texto está justamente mencionando a questão lá de Gênesis capítulo 3, versículo 19, além da questão da morte espiritual, que tem por causa do pecado, de separação completa de Deus, você também tem que a questão de que o ser humano não é imortal. Não é. Ele é mortal. Só isso. Mas não está falando de composição química. Tá? Eu acho que ficou claro, mas qualquer coisa, bom, os comentários aí tá abaixo do vídeo ou do podcast, você pode entrar em contato comigo, mandar dúvidas, perguntas, dependendo das perguntas e tudo mais, eu posso fazer até um episódio extra, tanto de podcast quanto de vídeo, ou dos dois, respondendo perguntas, não tem problema. Inclusive eu acharia até muito bom ter uma série de perguntas que você pode deixar desse livro relacionado a essa temática e no final, ou em algum momento, eu pego todas as perguntas ali e a gente monta um episódio só de perguntas e respostas ou para melhorar algum ponto que você não tem entendido. Não tem problema, eu repito novamente com outros argumentos, eu estou aqui justamente para isso, tá? Para te explicar, para que você possa entender. É claro, leia o livro também, para você ter um conhecimento, um entendimento mais completo. Tá, beleza, a coisa tá muito boa e tudo mais, mas o que é Adão e Eva no final das contas, né? No final das contas, eu quero ler aqui na página 69, que é a ideia central do Alto com toda essa temática. Página 69 vai dizer o seguinte: a proposta central deste livro é que devemos entender os relatos de formação de Adão e Eva arquetipicamente, não especificamente, ou seja, sobre como esses indivíduos foram formados unicamente. Quando utilizo a palavra arquétipo, esse é o Alto falando, não me refiro à forma com que a literatura a utiliza. Refiro-me ao simples conceito de que um arquétipo incorpora todos os outros grupos. Um arquétipo na Bíblia pode muito bem ser um indivíduo histórico, e geralmente é. Eu estou preparado para afirmar a ideia de que Adão seja um indivíduo, uma pessoa real do passado. Palavras do Alto. No entanto, nós vimos no uso do termo Adão
que o uso do artigo definido tende a um entendimento de Adão como um tipo de representante, e um arquétipo é uma forma de representação. Falando bem pausadamente para você poder entender isso. E aqui ele já joga mais uma frase que eu vou completar para fechar esse ponto. Paulo, na citação que ele faz em Romanos capítulo 5, versículo 12, trata Adão como um arquétipo, quando ele identifica que todos pecaram em Adão. Bom, eu acho que não tem dúvidas com relação a isso, tá? Romanos 5,12 novamente, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Eu não pequei lá no Jardim do Éden. Quem pecou foi Adão. Pois é, Adão é o representante federal. É o que nós chamamos ainda da teologia reformada. Adão é o representante federal. Adão é o representante de todo mundo. Se Adão é o representante de todo mundo pecou em Adão. Adão é o arquétipo, é o representante. E o texto que o Walton está trabalhando aqui de forma central é a ideia de que Adão e Eva são representantes de toda a humanidade. E a criação é a criação de um arquétipo, no sentido aqui de uma representação do grupo todo. É claro que o Walton está jogando que Adão e Eva eram um casal real, histórico e tudo mais. Mas assim, da forma como ele trabalha, você considerar que Adão e Eva sejam um casal que realmente existiu, histórico, ou não, ou é apenas uma questão conceitual literária, não faz a menor diferença. Palavras minhas agora, tá? Não faz a menor diferença. Você acredita que Adão e Eva é um casal real, um casal de dois, real, histórico, que existiu? Beleza, tudo continua certinho. Tem outros teólogos, por exemplo, que não acreditam que Adão e Eva eram um casal real histórico. Por exemplo, se não me engano, John Stott e o Alex McCrath. Não é um casal real histórico que existiu. Tudo bem também. Não modifica em absolutamente nada no texto bíblico. Não modifica. Não tem modificação. Porque a representação federal não quebrou. Como a gente vai colocar essa representação federal é problema do cara que não acredita que Adão e Eva é um casal real histórico. Ele vai ter que criar um outro modelo. Sem problemas. Se virou, criou outro modelo, manteve a representação federal, manteve a queda, manteve a entrada do pecado no mundo, tranquilo. Igual, por exemplo, eu vou deixar na descrição do episódio o livro Criação ou Evolução? Precisamos Escolher, do Dennis Alexander. Vai estar aqui nos comentários, eu vou deixar aqui linkado nos comentários esse livro. Criação ou Evolução, Precisamos Escolher. Lá apresenta alguns modelos de Adão e Eva, histórico, não histórico, conceitual e por ali vai. É um livro que vai tratar de muita teologia, bastante biologia, a nível de todo mundo que possa entender, tá? Até eu entendo, então é bastante tranquilo. E lá tem outros modelos de Adão e Eva. Então você pode tranquilamente trabalhar com Adão e Eva histórico, não histórico, e não tem nenhum problema com relação a isso, tá? Bom, e aí, continuando aqui um pouquinho mais, tem muitos comentários aqui que o Walton vai tecer, eu vou pular bastante, ou seja, tem muitos detalhes aqui que ele vai chamar a atenção, a questão do fôlego de vida, que vai dizer, ele vai mencionar que todas as criaturas são formadas do fôlego de vida, o ser humano também. Então, não dá para dizer que isso é um processo físico, um processo biológico, né, ou químico. Então, por exemplo, ele formou o homem do pó da terra, ele soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem foi feito de alma vivente. Os outros animais também têm alma vivente, sem entrar na questão de dicotomia ou tricotomia, tá? Então, ou seja, não é processo físico aqui. E aí tem uma frase que eu queria deixar, ela é bastante forte, mas eu vou deixar a citação do próprio Walton. Página 71, tá? Bastante interessante. Isso significa, o Walton está mencionando a questão da formação do pó, fôlego de vida e tudo mais. Isso significa que, mesmo que Adão seja formado do pó, ele poderia ter nascido de uma mulher. Formado do pó não é uma afirmação sobre as origens materiais de nenhum de nós. E não há razão de pensar que seja uma afirmação sobre as origens materiais de Adão, como a gente já falou aqui, química e tudo mais. Continuando, a página 71, para ele,
como para todos nós, essa é uma afirmação sobre nossa identidade como mortais. Logo, uma vez que pertence a todos nós, ela é arquetípica. Formação, o homem ser formado do pó, está falando sobre a questão arquétipa de mortalidade a todos os homens, linkando lá com Romanos 5,12, tá? Tá, beleza, o homem é formado do pó da terra e tudo mais, mas e a costela? Sim, Deus fez uma cirurgia. Ou um outro absurdo que eu já ouvi falar, que Deus fez uma clonagem. Eu fico tentando imaginar como é que Deus fez a clonagem de Adão e saiu uma mulher, e Adão casou com essa mulher, teve... Que loucura! Que loucura! Literalmente loucura, não tem clone aqui, Deus não fez clone, Deus não fez cirurgia, não tem nada disso. De uma forma bastante simplificada, que eu vou simplificar aqui, é que a questão da mulher ou Eva ter sido feita da costela, e o Alton já vai mencionar isso na página 71, a primeira pergunta que devemos fazer no subtítulo da costela é se o texto sugere que Adão pensava em Eva. Agora ele está fazendo meio que uma psicologia em Adão. É que Adão pensava em Eva como ter sido feito de sua costela. A resposta que encontramos no próprio texto é não. 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 Por quê? Eu vou ler o texto para você. Versículo 22 do capítulo 2 de Gênesis. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E aqui o mais legal é que tem um jogo de palavras belíssimo no hebraico. Tomou do homem, Adão, e trouxe a Adão. As duas palavras são Adão. E as duas têm sentidos diferentes. Uma é com nome próprio e a outra com um termo genérico. É uma maravilha. O texto bíblico é uma maravilha. Maravilha não é ironia, tá? Não é ironia, é no bom sentido mesmo. Agora olha o versículo 23. E disse Adão, aí é o cara chamado Adão, estou lendo em português. Esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem, Adão, foi tomada. Então não tem nada a ver aqui que Adão está reconhecendo que Eva é retirada da costela. Não tem. Vai fazer inferência no texto, tá? Tudo bem, mas não tem. Isso não tem no texto. E a palavra que é utilizada de costela aqui, aí o Alto vai trabalhar bastante com essa palavra, que é a palavra selá, né? Tem a transliteração dela aqui, é um S com um ponto embaixo, E com traço, L, A com traço e um apóstrofo. Isso é a transliteração. Eu vou chamar apenas de selá ou de cela, que fica mais fácil. Não tem nada a ver com cela de cavalo nem nada, tá? É apenas a transliteração da palavra hebraica cela, que foi traduzida para nós como costela. E essa palavra, ele vai mencionar aqui diversos textos aqui, não dá um sentido anatômico nas outras 40 vezes que aparece na Bíblia hebraica, ou seja, no Antigo Testamento. Não tem sentido biológico de costela biológica, não tem. Tem alguns sentidos aqui, e aí ele vai mencionar na página 72, que tem uns sentidos aqui de que quando Deus tomou, cadê no capítulo 2 aqui, quando ele tomou da costela de Adão, e Deus fez cair, e tomou uma dessas costelas e cerrou, ou seja, fechou a carne em seu lugar. Dá uma ideia de que a forma como é trabalhado aqui nesse texto, dá uma ideia de que Deus cortou Adão ao meio e fez a mulher, e não tirou apenas um pedaço da costela, sim cortou Adão no meio. Só que aí o negócio fica mais complicado ainda. Resumindo, respondendo essa questão de cortou no meio, não tirou só a costela do lado, como é que é isso? E aí eu já vou amarrar com a ideia de profundo sono, que vai aparecer aqui no versículo 22. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Então vamos lá, sono pesado, costela, cortou no meio, não cortou, ao lado, como é que explica tudo isso? Primeiro, vamos por partes. A questão do sono, do profundo sono, sono pesado, que está com as palavras tardema, da raiz RDM, lá do hebraico.
tá? Ela tem alguns significados que é aplicado em algumas circunstâncias, tá? Primeiro, quando alguém está indiferente às circunstâncias na esfera humana. Segundo, quando alguém está indiferente às circunstâncias na esfera humana e igualmente indiferente à deidade. E o terceiro ponto que está relacionado a essa questão de sono profundo ou sono pesado, quando alguém está indiferente ao reino humano para perceber uma comunicação do reino divino. E aí ele vai mencionar que essas categorias, essas três categorias de sono profundo ou sono pesado, tem uma ideia de bloqueio do sono em toda a percepção do reino humano. E aí ele vai citar aqui diversas outras passagens que eu não vou comentar aqui, por exemplo, do próprio Targum, vai puxar lá da Vulgata, obviamente que está puxando aqui bastante do hebraico, mas resumindo ainda mais, que essa é a minha função aqui, é de resumir a coisa. Sono profundo é dar uma ideia de que Adão teve uma certa visão, teve algo análogo a João lá na ilha de Patmos com Apocalipse. A ideia é essa, tá? Página 74, ele vai meio que resumir isso aqui numa frase. Que Adão e Eva foram formados no sentido arquetípico. Eva foi formado de Adão ao lado, não no sentido biológico de cortar uma costela, e muito menos de serrar Adão biologicamente ao meio para formar uma mulher, tá? E a formação da mulher tem, como o Alto está trabalhando aqui, alguma coisa no sentido desse sono pesado, de ter tido uma visão, algo meio que como se fosse um desligamento da mentalidade aqui humana para ver o que Deus está trabalhando. Essa é mais ou menos a ideia, tá? Porque a mulher também entra como arquetípica. E aí a página 74, essas frases vai resumir isso bastante. Novamente, o elemento arquetípico é claro em razão de que aquilo que ocorreu refere-se a todos. Em Adão e em Eva, eles são os representantes. Não apenas a Adão e Eva. Todas as mulheres são do lado dos homens. O casamento está juntando e recuperando o estado original da humanidade. Ou seja, a ideia aqui é justamente de uma adjuntora, como a gente vai ver em outros episódios futuros, em outras proposições. A mulher está ali ao lado de Adão. Eva está do lado de Adão justamente para ajudá-lo na função que Adão tem. Função arquetípica. Está ao lado. A costela aqui está justamente numa referência ao lado, não de referência biológica ou de formação material. E aí, por último, eu quero ler as últimas frases. Eu sei que eu li bastante coisa aqui, mas é porque está tão bem resumido aqui que vai sintetizar todo esse episódio nosso, tá? Então preste bastante atenção nessas últimas frases, que se você não conseguiu entender até agora, não tem problema, deixe perguntas ou ouça novamente esses comentários que eu fiz, mas principalmente leia, ouça esse ponto e leia também no livro, tá? Esse ponto está no final da página 74 e 75. Anteriormente, neste capítulo, o Alto está comentando, encontramos razão para concluir que formado do pó era apenas uma descrição arquetípica, não uma descrição individual de Adão. Sim, também vimos razões para crer que costela deveria ser entendida como lado. Além disso, sugerimos que Adão viu a formação de Eva em uma visão, mas que a visão carrega uma verdade ontológica em que Eva serve de arquétipo. Em ambos os casos, a interpretação arquetípica oferece ao leitor uma significante teologia sobre a identidade da mulher e do homem. No entanto, ela não faz afirmações sobre as origens materiais nem de Adão nem de Eva. Se Gênesis 2 nada afirma sobre as origens materiais, não há quem encontre outras afirmações mais detalhadas na Bíblia, além do fato de que somos todos criaturas de Deus. Então, na Bíblia você não vai encontrar origem material do ser humano. Não vai. Você pode, quer ler isso literalmente, tirando ciência? Você é livre para fazer o que você quiser. Mas isso não é o que o texto quer dizer, tá? Resumindo a história, formado do pó, formado do barro ou alguma coisa do tipo, tem a relação da questão da nossa mortalidade, é um arquétipo da nossa mortalidade. Adão, como um representante federal, caiu, pecou, todo mundo caiu em Adão, pecou, exatamente como o texto quer dizer lá em Romanos. Paulo vai dizer isso em outras passagens, não há dúvida com relação a essa representação federal de Adão
E Eva, que vai entrar no meio do pacote também, porque Eva foi feito para ficar ao lado de Adão. Esse é o sentido da palavra costela, que não é coisa biológica, ou formação material da mulher, cirurgia, clone, nada disso existe, tá? Não tem nada disso no texto bíblico, tá certo? Espero que você tenha gostado. Se tiver aí alguma dúvida, alguma coisa, deixa nos comentários aí e até o próximo episódio. Até mais. E se você gostou desse episódio e dessa temática, eu te convido a deixar aí nos comentários o que você quiser colocar como perguntas, sugestões de outros temas ou de outros livros para que eu possa trabalhar aqui, outras séries também, por que não, tá? Deixa o seu like se você estiver ouvindo pelo YouTube, se estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho também para você receber todas as notificações. E se você estiver ouvindo pelo seu agregador preferido de podcast, compartilhe com sua família, com seus amigos, convide-os a participar também desses comentários que se tem aqui e também a deixar a discussão, outros comentários e até sugestões. Até a próxima!